Olá, meus queridos, eu sou a professora Anne da Encarnação. O assunto da aula de hoje são números primos. Um número é considerado primo quando ele tem somente dois divisores, o 1 e ele mesmo. Uma outra ressalva aqui em relação a números primos é que o único número primo par é o 2, devido ao critério de divisibilidade por 2, onde todo número par é divisível por 2. No caso de 2, ele só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de números primos, para vocês verem que todos eles possuem a mesma característica, que são dois divisores, sendo que um divisor é o número 1 e o último divisor, que é ele mesmo. Então, no caso do divisor de 2, 1 e 2, divisores de 3, 1, 1 e ele mesmo, divisores de 5, 1 e ele mesmo, divisor de 7, 1 e ele mesmo, certo? Vou relatar aqui agora a diferença entre o número primo e o número composto. A diferença entre eles está na quantidade de números de divisores. Todo número primo, como foi dito, ele só tem somente dois divisores. Já o número composto, ele tem uma quantidade de divisores acima de 2, como temos aqui. Os divisores de 8, a quantidade de divisores de 8 são 4. Então, os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Essa é a principal diferença entre número primo e número composto, a quantidade de divisores. Bom, o número ele pode ser considerado primo entre si quando o único divisor comum for o número 1. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos verificar se o número 27 e 40 são números primos entre si. Para que a gente encontre isso, nós vamos identificar os divisores do número 27 e os divisores do número 40, certo? Vamos lá. 27 ele não pode ser dividido por 2, porque ele não é par, não é? O menor divisor, o menor divisor de qualquer número sempre será 1. Sempre. Então, 27 não pode ser dividido por 2, porque ele não é par. Vamos ver se ele pode ser divisível por 3. 27 por 3, porque 2 mais 7, a soma dos algarismos precisa ser divisível por 3. Então, é 9. 9 é divisível por 3. Vamos marcar aqui, 27 dividido por 3 é 9. Que dá 27. Um número é divisível por outro quando a divisão é exata. Se 3 é divisor de 27, 9 também será divisor de 27, certo? Então, nós temos 1, 3, 9 e 27. Vamos encontrar agora os divisores de 40. O menor divisor de qualquer número natural é o número 1. Sempre coloque o número 1 antes. Então, vamos lá. 40 é dividido por 2? Sim, porque ele é par. Vamos comprovar aqui. 40 dividido por 2 dá 2, passa para cá 4, 0, desce o 0. E aqui, dá 20. Então, é por 2. Se 40 é divisível por 2, 20 também é um divisor de 40. Vamos guardar aqui esse 20, porque nós precisamos enumerar os divisores em ordem crescente. Vamos lá. Vamos ver se é por 3. 4 mais 0, 4. 4 não é divisível por 3. Vamos ver se vai ser por 4. 40 dividido por 4. Nada. Nada. 10. Então, nós também temos 4 e 10. Vamos ver se é por 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Vamos comprovar. A divisão precisa ser exata. 40 dividido por 5, 8. E assim vai. Vamos ver se é por 6. Por 6 não é. Por 7 também não. O próximo número aqui será o 10, que nós já encontramos aqui, certo? Então, vamos agora enumerar os nossos divisores, certo?
Então, 1, 2, 4 em ordem crescente. 5, 8, 10, 20 e, por fim, o 40, porque o maior divisor de qualquer número sempre será ele mesmo, certo? A partir desse momento, nós vamos analisar qual é, para identificar se eles são primos entre si, nós vamos identificar quais são os divisores comuns entre eles. Divisor comum entre 27, que é marcado, o marcar que é o comum, a gente usa o símbolo da interseção, que é esse U virado para baixo. E nós vamos identificar quais são os números aqui comuns entre eles. Nós temos aqui somente o número 1. Somente o número 1. Então, isso significa que 27 e 40 são primos, Desculpe. Significa que 27 e 40 são primos entre si, porque o divisor comum entre eles é o número 1, certo? Então, 27 e 40 são primos entre si. Essa é a resposta, certo? Números primos entre si é quando o divisor comum entre eles for o número 1. Vamos agora aprender a reconhecer se um determinado número é primo ou não, certo? Vocês têm que seguir essa dica aqui. Basta dividir, para você identificar se o número é primo ou não, você basta dividir pela sequência de números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente, até, isso aqui é muito importante, até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. E se nenhuma dessas divisões for exata, porque quando você tem uma divisão exata, significa que o dividendo que o dividendo é divisível pelo divisor, certo? Então, essas divisões não podem ser exatas. Sendo assim, significa que o número é um número primo, certo? Eu trouxe aqui os termos da divisão para conseguirmos visualizar. Então, o número será considerado primo quando tivermos um resto diferente de zero, ou seja, uma divisão não exata, e quando o quociente for menor que o divisor, certo? Então, nós vamos dividindo com os números primos já estabelecidos até identificar. Vamos a um exemplo para que a gente consiga entender melhor. Então, nós vamos verificar se o número 79 é um número primo. Então, nós vamos para o primeiro número. O menor número primo é o número 2. Nós vamos começar a divisão com o número 2. Então, vamos lá. 79 dividido por 2. Dá 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 1. Desce o 9. 19. 2 vezes 9, 18. Passa para cá subtraindo. Com o resto 1. Nós paramos para conseguir identificar se ele é primo quando o quociente for menor do que o divisor. Então, nós temos aqui o quociente maior do que o divisor. Vamos marcar aqui. 39 é maior do que 2. Então, precisamos continuar nossa divisão. Vamos para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? O 3, certo? Então, 79 dividido por 3. 7 dividido por 3, 2, que dá 6. 7 menos 6, 1. 1 não pode, desce o 9, que dá 6. 6 vezes 3, 18, passa para cá subtraindo, ficando com o resto 1.
Nós temos ainda, não é uma divisão exata, e nós temos um quociente ainda maior do que o divisor. Precisamos continuar até encontrar o nosso quociente menor ou o resto zero. Se o resto for zero, significa que o número não é primo. Então, 26 aqui é maior do que 3. Vamos continuar. Qual é o nosso próximo número primo? 5. Então, 79 dividido por 5. 7 dividido por 5, 1, que dá 5. Subtraindo, dá 2. Não pode, porque é menor, desce o 9, que dá 5. 5 vezes 5, 25, que sobra 4. Nós temos aqui um resto maior do que 0, mas ainda temos um quociente maior do que 5. Então, nós precisamos continuar até baixar mais esse quociente ou encontrarmos um resto zero. Vamos ver qual é o nosso próximo número primo. É o 7. Vamos lá, 79 dividido por 7. 7 dividido por 1 dá 7, passa para cá subtraindo, 0. 0 não pode porque é menor, desce o 9. 9 dividido por 7, 1. 7 vezes 1, 7. 9 menos 7, 2. Nós temos ainda um quociente maior que o divisor e temos uma divisão não exata. Precisamos ainda continuar. Nós temos 11, que é maior do que 7. Vamos continuar aqui. Qual é o nosso próximo número primo? O 11. Então, 79 dividido por 11. 79 dividido por 11, 7. 11 vezes 7, 77. 9 menos 7, 2. 0. Então, nós temos um resto aqui diferente de 0 e encontramos um quociente menor do que o divisor. Quando encontramos um quociente menor e não temos uma divisão exata, significa que o número em questão é primo. Dessa forma, 79 é um número primo. Vamos para um próximo exemplo aqui, certo? Vamos verificar se o número 35 é primo. Vamos começar com as divisões com os números primos já estabelecidos, já conhecidos. Vamos lá. Então, o primeiro número primo a ser dividido será o 2. Então, 35 dividido por 2 dá 1. Passa para cá subtraindo. 3 menos 2, 1. Não pode porque é menor, desce o 5. Que dá 7, 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, 1. Nós temos uma divisão não exata e temos um quociente maior do que o divisor. Precisamos continuar nossas divisões. Nós temos o quociente maior que o divisor. 17 é maior do que 2. Vamos continuar aqui. Qual é o nosso próximo número primo? O 3. Então, 35 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. Passa para cá subtraindo, que dá 0. 0 não pode, baixa o 5. 5 dividido por 3, 1. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. Nós temos aqui ainda uma divisão não exata e também temos um quociente maior do que o divisor. Precisamos continuar a nossa divisão. Que é por isso. Vamos lá. Qual é o nosso próximo número primo? O 5. Vamos verificar. Então, 35 dividido por 5.
35 dividido por 5, 7. 7 vezes 5, 35. Resto, 0. Aqui nós temos um resto, 0. Significa, assim, quando nós temos uma divisão exata, significa que esse número não é primo, porque ele tem mais de 2 divisores, certo? Então, vamos lá. Então, 35 não é um número primo, pois ele tem mais de 2 divisores. Quais são os divisores de 35? 1, 5, 7 e 35, certo? Diferente do número 79. Ele é primo, pois ele tem apenas 2 divisores. Qual é a característica de números primos? 2 divisores. Os divisores, então, de 79 será 1 e ele mesmo. Certo? Eu trouxe aqui uma tabela dos números primos até o número 100. Todos os números primos estão marcados de verde, certo? Então, nós temos aqui os mais conhecidos e usados: o 2, o 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. A forma de você identificar se o número é primo ou não é realizando aquelas divisões por os números primos já conhecidos, que são esses aqui, certo? Bons estudos, façam seus exercícios, porque a perfeição da matemática está na prática. Boa sorte!